Estamos por cá, diretamente dos estúdios da Resultcast. Queria pedir licença aí, dona Rafaela e dona Jamile, que hoje aqui no Nós Pod, quem tá na bancada sou eu. Hoje mais que especial esse programa, com a participação de um amigo que eu caí de paraquedas na vida dele, ele caiu de paraquedas na minha, né? Eu acho que algumas pessoas já sabem como foi a nossa história. E hoje eu quero apresentar aqui para vocês meu amigo Marcelo Fradique. Quero dizer que é um prazer, Marcelo, estar aqui dando esse bate-papo com você, esse bate-papo que vai ser um bate-papo bem descontraído. Eu quero que você fique relaxado, porque é bem tranquilo. E quero dizer aí que o pessoal da Guaiúba, para quem não conhece o Marcelo Fradique direito, hoje tem a oportunidade aí, entra no chat, faz as perguntas, para a gente conhecer o Marcelo Fradique melhor. Marcelo, boa tarde. Boa tarde, meu amigo. O prazer é meu. E eu queria lhe confidenciar que eu já estava ficando até com saudade de microfone, né? De conversar, de falar sobre a Guaiúba, né? Porque a minha vida ela é muito misturada com o município de Guaiúba. Pois é, e eu quero lhe dizer que aqui no Nós Pod, como já diz o programa, Nós Pod tudo, né? Eu quero que você fale da sua vida pessoal, da sua vida profissional. Para começar, para ir amansando, eu queria saber como foi que o Marcelo, essa ligação do Marcelo com a Guaiúba, né? Como foi que começou, onde tudo começou? Na verdade, Sandra, a minha ligação com o município de Guaiúba ela é anterior até o meu nascimento, né? Antes de... Porque o meu pai nasceu na Guaiúba, né? No sítio Rio Formoso. Como é o nome do teu pai? O nome do meu pai era Fernando Fradique Ascioli. Seu Fernando. Né? Nasceu em 1932 no sítio Rio Formoso. Filho de Isaú Ascioli. E, na verdade, a família Ascioli, ela está presente no município de Guaiúba desde, eu acredito que das Seis Marias, né? Desde a época que era somente um povoado ainda de Maranguape. Ainda de Maranguape. Ainda de Maranguape. Como nós sabemos, Guaiúba tem 35 anos só de emancipação política. Como município, né? Sim. Ela vem da Pacatuba. Eu nem sabia que ela vinha de Maranguape. Na verdade, Pacatuba veio de Maranguape. E depois depois desmembrou, né? Quando saiu Guaiúba, saiu também Itaitinga, já de Pacatuba. Entendi. Né? Nós todos éramos de Maranguape. Então tem um centenário já aí, né? Aí é mais de 2, 3 séculos, né? Mais de 2 séculos, então, com certeza. A ligação com o Marcelo já vem dos bisavós. Se você for no cemitério lá de Guaiúba, você vê ancestrais meus e parentes meus já lá mais de 150, 200 anos lá enterrados lá no município. Então, a minha ligação com o município de Guaiúba ela é muito forte. Ela é de DNA. Né? Eu não caí de paraquedas, eu não vim para Guaiúba botar um negócio para ganhar dinheiro, nem explorar ninguém. Então, muito pelo contrário. É sangue, a gente tenta sempre ajudar, como meu pai tentou, como a história da minha família toda. Pronto, Marcelo. E a gente já ligou, né? Já perguntou aqui de onde é que vem essa sua ligação com a Guaiúba, você já falou. E agora me explique como é que vem a sua ligação no meio político. Na verdade, a minha família, desde o meu avô, Isaú Ascioli, que foi prefeito de Pacatuba, meu bisavô também foi político, então a minha família a minha família Ascioli tá no DNA. Tem uma corrente, uma grande corrente política na região. Quando eu falo região, porque antes era Pacatuba e depois, com a emancipação, tornou-se Guaiúba. Na política propriamente dita, entrei ainda muito jovem, nas primeiras campanhas de Guaiúba, me envolvendo. Depois me tornei secretário de infraestrutura. Passei, acredito que uns 7 anos e meio sendo secretário de infraestrutura. E foi aí que eu realmente... Não é que eu despertei. Foi aí onde eu conheci todo o município. Né? Se você me perguntar sobre uma determinada estrada, eu sei as distâncias. Se você me perguntar... As extremas. Se você me perguntar sobre as extremas, sobre os açudes, sobre os espelhos d'água. Então, eu passei 7 anos e meio conhecendo o município de Guaiúba e a sua gente. Fiz grandes amizades. Até hoje eu tenho grandes amigos feitos dentro da política que na verdade,
muitos deles têm uma participação muito grande na minha formação. Sim. Porque dentro da Guaiúba, aí eu vou falar um pouco também da minha vida fora de política, quando menino, né? Aprendi a andar de cavalo na Guaiúba, aprendi a dirigir carro na Guaiúba, né? Tive até um acidente de trânsito na Guaiúba uma vez, né? Então, a minha vida, eu não tenho como tirar a Guaiúba da minha formação. É impossível, pelo ciclo de amizade e pela própria história percorrida nesses 54 anos. Falar em formação, hoje o Marcelo é formado em... Eu fiz administração de empresas, mas, na verdade, eu nunca exerci assim, nenhum cargo como administrador, a não ser o cargo de prefeito, que a gente é um gestor. Sim. Né? E como? Sempre eu vivi, juntamente com meu pai, na parte de construção e tomando conta das propriedades que a gente tem, mas a minha atividade hoje é construção. Né? Hoje com o falecimento do papai, eu tive que ir muito para dentro do escritório e a gente tem uma empresa que a gente aluga e tem loca alguns imóveis, algumas coisas, então a gente sempre está ou reformando, ou construindo, ou expandindo de alguma forma. Certo, Marcelo. E a vontade sobre a política, de querer entrar, de querer administrar, vem da onde? É exatamente o que eu vinha falando, essa parte de construir, essa minha parte de empreender, que eu sabia que o município tinha necessidade disso. Né? A Guaiúba estava saindo de um distrito, de um grande distrito, para uma cidade, para um município. E com pouquíssimas infraestruturas. Tanto é que, se você pegar minhas duas gestões, tem uma parte muito grande ligada na infraestrutura. Que eu posso lhe dizer, aquela parte de pavimentação do centro de Guaiúba, todo em paralelepípedo, foi na minha época, na primeira gestão. A gente fez acessos... Você teve duas gestões. Foram 2 mandatos. Então, a parte até de acesso ao cemitério, a gente falou aqui no cemitério há pouco tempo, a gente teve que fazer, porque a Guaiúba era um distrito. E a Guaiúba, ela cresceu assim um pouco desordenada, porque a Guaiúba é uma cidade que, se você prestar atenção, a igreja matriz não está no centro. Ninguém sabe por quê. Não. Por que a igreja matriz e o cemitério não é no centro da cidade? Toda a fortaleza, toda a cidade, a matriz é no centro, é onde começou a cidade. Por quê? Porque a Guaiúba, ela teve 2 momentos, antes da Estrada de Ferro e depois da Estrada de Ferro. Quando fizeram a Estrada de Ferro, fizeram a ponte do rio e fizeram a estação do outro lado do rio, isso do ponto de vista se localizando na matriz, a cidade mudou-se para o outro lado do rio. Então é por isso que a cidade de Guaiúba, ela tem uma particularidade, que a matriz não fica no centro. Você que é guaiubano, depois fala aí no chat, você sabia dessa particularidade? Responde aí pra gente depois, né? O que mais que o Marcelo introduziu? E eu via também uma necessidade muito grande de procurar criar uma estrutura de emprego e de atividade para o pessoal da terra. Na minha primeira gestão, nós deixamos implantadas, que até hoje está funcionando, 2 fábricas na Mata Fresca, que é de concreto, de blocos e concreto. Uma de pallet. E uma de pallet de madeira. Conheço. Isso foi em torno de 2010, 2011. Em 2010... já pensava um distrito industrial para Guaiúba. O que precisava? Primeiro, um local. Você, para fazer um distrito industrial, a primeira coisa que você precisa é de um espaço físico para você bem considerável, né? Para você instalar a infraestrutura para trazer as fábricas. Então, em 2010, nós desapropriamos um terreno de se eu não me engano, é 49,7 hectares. Era até daquela família dos Vieiras, que hoje é o distrito industrial onde está se abrigando o polo químico, né? Onde nós construímos, que abrigou o polo químico. Inclusive, Marcelo, hoje eu estou passando muito lá pro lado da Mata Fresca, né? É uma localidade que eu adotei lá, né? E tem um terreno lá na beira do açude e tudo, e eu passo muito ali. Aí eu vejo, são 2 coisas que ficam martelando até na minha cabeça. Como é que um polo desse, né? Já vamos fazer o quê?
acho que 2 anos de que você saiu da gestão lá. Ninguém vê tanta fábrica, ninguém vê tanta, e tá tudo fechado. A gente, antigamente, eu que apoio lá o esporte, saúde, bem-estar, muito pessoal me pede muito apoio, eu mandei até fazer uns coletes pro pessoal que caminhava lá. E caminhava exatamente lá, naquele corredor do Polo Químico. Hoje, até me ligaram um dia desse falando que não pode mais, passaram lá o portão e a gente fica sem entender o porquê disso aí. É bem estranho. Isso é bem estranho porque ali foi feito um investimento com o dinheiro do governo do estado e governo do município de Guaiúba, Dinheiro com contraparte público, de dinheiro público. E ali é um loteamento industrial aonde está se instalando e já se instalou algumas fábricas ligadas ao Sindiquímica da FIEC. Esse fechamento eu não entendo assim por quê. Eu até acho que não deve ser uma coisa saudável, porque dificulta até o grande intuito que é do Polo Químico, que é do Distrito Industrial, que é empregar os guaiubanos, que é o povo poder chegar na porta de uma fábrica para procurar uma vaga ou entregar um currículo. Isso aí eu acredito que deve ter que ser consertado ou observado de alguma outra forma. E realmente, antigamente era assim. Porque quando eu saí de lá, Sandro, tinham 8 fábricas, já 2 com galpões construídos, que estão funcionando, que é a Intraplast e a do Giovanni, que eu não lembro o nome realmente o nome da empresa do Giovanni. E algumas outras em terraplanagem, como uma que já estava com a terraplanagem feita, que é a Havana Química, que está lá levantando agora uma estrutura metálica, até pintada de azul. Eu vi. Aquela empresa é uma empresa de São Paulo, que nós fomos, eu acredito que em 2018, fomos a São Paulo, a cidade de 2019, a cidade de Jacareí, e conseguimos trazer uma filial dessa indústria chamada Havana Química, que produz insumos para indústrias de tinta. Trouxemos a planta, a segunda planta dela, que foi aqui no Nordeste. Então, isso tudo é um trabalho de muito tempo. Por exemplo, ninguém imagina que eu comecei a pensar o polo ainda na época, desculpe, ainda na época que a gente conquistou a escola profissionalizante. Também, uma coisa liga a outra, Por quê? Você sabe, por quê, Marcelo? O que é que tem alguma coisa a ver com a outra? Tem tudo a ver com a outra. Quando nós conseguimos a escola profissionalizante, era no governo Cid Gomes, nós tivemos um prazo muito curto para conseguir um terreno e fazer a estrutura de terraplanagem para a escola vir, né? Tanto é que sempre eu digo, e dizia o pessoal mais ligado a mim, que dizia que na época a gente tinha conseguido, Sandro, inverter a vareda. Era os pacatubanos virem estudar na Guaiúba, na escola profissionalizante, que foi feita primeiro do que a do município de Pacatuba. Eu brincava muito na época que, pela primeira vez, a gente tinha invertido a vareda. E lá na época tudo vinha para Pacatuba, né? É maior, né? E mais próximo a Maracanãú. E é uma coisa que vem empurrando, né? De Fortaleza para fora, do núcleo para fora. E até brincava muito com essa história dessa vareda. E por que a escola profissionalizante já foi o início do começo do pensamento do Distrito Industrial, que é onde o polo químico está sendo instalado. Quando a gente fazia a escola na época, montava as escolas na época, não sei se ainda funciona assim, existiam alguns cursos que já haviam, que eram padronizados. O Estado já colocaria determinados tipos de curso e tinha 1 ou 2 que você podia... Pai, desculpe. Acho que é a falta de costume de microfone, mas vamos acostumando de novo. Tinha 2 que você podia optar, você que eu digo era como gestão na época, né? E eu optei pelo o de Química, que lá tem, e também o de Piscicultura. Aí você me pergunta, por que Piscicultura? Aí eu volto àquela história daqueles meus anos de secretário de Infraestrutura, que observava que o município de Guaiúba é um dos municípios na região metropolitana que tem maior espelho d'água. São vários açudes públicos, incluindo até o próprio sistema Pacuti-Riachão, que uma boa parte passa por lá, né? Passa as suas represas pelos nossos torrões, que, por sinal, inundou várias terras do nosso município, terras agricultáveis, vários vales. E eu até dizia que isso é uma dívida ainda que o Estado do Ceará, o povo cearense tem com
com o Guaiubano, com o Pacatubano e com o pessoal de Taitinga também, e uma parte de Horizonte e até um pouco de Pacajus, que inundou várias terras e é a caixa d'água da região metropolitana, né? O açude Pacuti é a caixa d'água da região metropolitana. Falando em caixa d'água, aqui também você tem um programa aqui também chamado Caixa d'Água, né? Os meninos fazem né? parte aqui. Então, e a gente devia ter algum tipo de recompensa em relação a isso. Mas a legislação não permite, né? A gente diz, mas não permite a legislação. Então, esses dois cursos, nós pensamos na época exatamente para essa vocação hídrica, né, para peixe e para piscicultura, que não quer dizer que seja só peixe, pode até também, hoje se cria camarão também em água doce, sim. né? De repente também a gente pode tentar fomentar isso no município de Guaiúba. Hoje você vê aquela região ali do Vale do Curu, com várias fazendas produzindo camarão com água do rio Curu, né? Independentemente de água de maré. Mas isso é uma coisa para frente. Falando até de água. Agora, uma das coisas, você desculpa, é porque quando eu começo a falar, é aquela história, político, quando vê o microfone, ele não, pode ficar à vontade. Que é o Nós Pode mesmo. Ele se atiça, né? Uma das coisas, assim, importantes é que dentro do município de Guaiúba, a gente tinha a gente tinha um problema crônico, que foi aonde dificultou muito eu dar o start no começo das obras, na época das fábricas dentro do distrito industrial, que era aquele lixão. Que quase em frente. Que era em frente, não era em frente, ele estava dentro do Santo Antônio, ele tava na sala do Guaiubano. Maltratando, né, a população. Então, na época, eu lembro que eu recebi um dinheiro, todo mundo lembra aqui da era do pré-sal, todo mundo lembra daquela história dos royalties do pré-sal? Chegou um dinheiro extra no município de Guaiúba e eu canalizei esse recurso para desapropriar outra área bem maior, bem mais na frente. Para desativar aquele lixão ali que estava, muita gente dizia que era o cartão postal, exatamente. Outros diziam que era o quintal das casas. Porque quem vinha de Redenção Fortaleza era a entrada. Não tinha jeito. Né? Tinha que passar por ele lá. Não tinha jeito. E mesmo depois do alargamento, né, que a gente já conhecia o projeto, a gente ajudou no desenvolvimento daquele projeto, a gente sabia que a estrada passaria pelo outro lado dele. Então, mesmo com a estrada, dava para ver. Se você nem usar, nem se você tirar a perspectiva das indústrias, do distrito industrial, com a outra estrada também viria pelo lado de trás dele. Então aquilo ali realmente teria que sair, que era também até uma questão de saúde. Né? A gente sabe que já estava muito próximo à cidade. E, né, isso a gente conseguiu. E foi uma luta muito grande, mas está lá, né? Deixei lá, está lá. E eu espero que ele cumpra realmente, não só agora, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Eu espero mesmo ter, de daqui a alguns anos, né, se as pessoas nos permitirem, porque eu estou sempre à disposição do município de Guaiúba. O Guaiubano, ele pode ter uma coisa e ter uma certeza. Ele sempre contará comigo. Okay. Qualquer pessoa dentro da Guaiúba contará comigo. Agora, engraçado, né? Tu falou dos espelhos d'água, né? A gente sabe que Guaiúba realmente tem muito espelho d'água, tem esses açudes que banham, né, as terras. E na Mata Fresca, até um tempo desse atrás, eu digo, eu peço até desculpa estar falando tanto da Mata Fresca, porque é como eu disse, eu adotei lá a comunidade lá. Eu sempre tô lá, todo final de semana eu tô lá. E aí a gente fica... procura saber um pouco da história da localidade, né? E eu fiquei sabendo que foi na sua gestão que foi colocada água lá para os moradores. Água encanada. Numa parte. Foi tirada a água tratada da CAGES, foi tirada lá de frente da escola Foi feita uma adutora. Da escola do Santo Antônio, tem uma adutora, e foi uma parte, bifurcou para a Vila das Flores, e para aquele primeiro lado de cá, que é o lado ali da Dona Maninha, chama da Maninha, certo? Foi feito sim. Mas a Mata Fresca era um local que eu sempre dizia, né? Porque quando eu cheguei como secretário lá pela Mata Fresca, tinha uma coisa que incomodava, que você via tanta água e via tanta sede. O que funcionava lá, tinha umas bombas lá, numas boias, numas balsas, dentro do açude, jogava para um chafariz, e era uma coisa muito precária.
Então nós tivemos que enfrentar isso aí de frente também na época, porque você tinha muita água e também tinha muita sede. Ao mesmo sede. tempo não tinha, né? Que é a reclamação dos moradores. E aí a gente estudando, eu vou andando numa casa de um, na casa de outro, e a gente sempre e a água aqui como é? Não, a água foi colocada um dia desse, e aí eu vim saber que foi pela gestão do Marcelo, né? E depois já teve outras ampliações, né? Porque vão aumentando as casas. Aí hoje eu lhe pergunto, ali na Mata Fresca, qual é o patrimônio maior da Mata Fresca que você acha ali, qual é? O próprio açude da Mata Fresca, né? Porque se não tivesse aquele açude, nem terreno você tinha lá. Ninguém tava lá, né? Eu comprei um terreninho lá às margens do açude, né? Se não tiver aquela água, não tinha fiquei ninguém. sabendo também de uma história que eu quero confirmar aqui na sua presença sobre aquele açude. Como foi que aquele açude foi construído e o porquê? Essa história, ela não é do meu tempo, né? Eu escutei do meu pai. Pronto. Porque isso foi, acredito que há quase 100 anos atrás, 80, 90 anos atrás. Hoje o açude é propriedade da... Hoje é municipal. Hoje é municipal. Aquele açude é do município, né? Ele é do município. Aquele açude foi feito pelo hoje Ministério da Agricultura. Mas antes... Antes se chamava Fomento Agrícola, que deu origem ao Ministério da Agricultura. Eu vou lhe explicar como é que aquele açude veio para o município de Guaiúba. Veio um recurso para o estado do Ceará, que era para o município de Itapipoca. Na época, o político lá era o Perilo Teixeira, que era para fazer um campo experimental de sementes, para produzir sementes para as pessoas plantarem. E quando essa verba chegou, que são os mesmos problemas de 100 anos, existe hoje ainda, o dinheiro não dava para fazer a barragem, né, que é o açude, e comprar uma área de terra que precisaria de uma área para fazer o campo de 300 hectares para fazer o campo e a adutora, né? Tinha que ter o campo para fazer a irrigação e fazer o campo de semente. E o meu avô Isaú Acioli, esse que dá o nome a uma rua lá no centro, perto do centro de Guaiúba, ali, continuação da Antônio Acioli, que era o pai dele, o Antônio Acioli era pai do Isaú. Ele, na época, fez... As pessoas falam uma doação, mas depois eu fui descobrir que ele quis fazer a doação de 300 hectares, que hoje é a fazenda da UES, que é o antigo campo de sementes, são exatamente 300 hectares, né, que foi um dente tirado de dentro da fazenda dele, que ele não podia doar. Na época houve um problema, porque você não podia fazer uma doação para nada do ente público. Aí o papai me conta que ele resolveu fazer uma venda. E quando perguntaram o preço a ele, ele disse que os 300 hectares ia custar o valor de uma saca de açúcar, que na época era commodity. Açúcar era commodity, era como se fosse hoje soja, como se fosse milho. Então aqueles 300 hectares foram vendidos ao governo para poder o dinheiro dar para fazer o açude de Mata Fresca e o campo de semente. Né? E por que ele conseguiu trazer isso? Porque ele era agrônomo do Fomento Agrícola, que depois tornou-se... Trabalhava no órgão. Trabalhava no órgão, então ele sabia do que estava acontecendo. Então, esse dinheiro que Itapipoca devolveu, ele conseguiu canalizar para Guaiúba. A história daquele açude é essa aí. É que eu vim saber também um dia desse, dessa história. Inclusive, né? O governo, até muito justo, muito justamente... colocou o nome da fazenda, que é a fazenda que hoje ela é atrelada à faculdade de veterinária da UES, né? Ela é da UES, inclusive você passa lá, você vê os cavalos da polícia sendo tratados lá, animais, experimentos. O nome da fazenda é Fazenda Experimental, alguma coisa assim, Isaú Acioli de Vasconcelos. Foi uma homenagem que o governo fez a ele. Eu vi lá, tem lá Campos Semente, né? Campo Experimental, Fazenda Experimental, eu não sei bem, eu sei que é o nome dele. A placa eu não li toda, não lembro mais do que tinha lá. Mas eu passo também na porta todo dia, não tem como eu não passar. Mais na frente já é a tua fazenda. Inclusive, me pediram lá, há uns anos atrás, eu até levei uma foto dele. Pediram uma foto, eu levei uma foto, tem uma foto dele lá no escritório, lá na parede central do escritório da fazenda. E essa sua fissura para
pela reconstrução de Guaiúba. Como foi? Veio da onde isso? Exatamente em cima Essa desse vontade de conhecimento, né? Conhecimento amplo que eu tenho do território da Guaiúba como um todo, né? A gente precisou reconstruir muita coisa, né? Por exemplo, essa parte que eu lhe falei do lixão foi uma reconstrução também, né? Como também o CEAR, que foi uma reconstrução. O ABC do Santo Antônio nós tivemos que reconstruir também, né? Tinham quadras que precisavam de reformas. Então, realmente, nós tivemos que investir muito nos últimos 4 anos que eu fui prefeito. Marcelo, o teu primeiro mandato foi? Foi 2009 a 12. Aí teve um intervalo e 17 a 20. Aí essa reconstrução foi maior. Em qual desses períodos? Foi no segundo. No segundo. No segundo período. No segundo. Nós tivemos que fazer investimentos muito grandes dentro do SEARC para reabrir ele de novo na parte física e de equipamentos. O próprio ABC, lá no Santo Antônio, ele teve que ser refeito praticamente totalmente. E quadras, escolas, tivemos que fazer muita coisa. Os né? distritos também da mesma forma. Que vem exatamente naquele encontro que eu lhe falo da infraestrutura. Porque é uma infraestrutura. Do jeito que uma rua é infraestrutura, por exemplo, o primeiro bairro asfaltado do município de Guaiúba foi a nossa gestão, que foi o São José. Bairro São José. Bairro São José. Onde é. Inclusive, ele foi asfaltado e trocado ele foi feito duas grandes infraestruturas lá. 3, aliás. Ele foi feito a parte de asfalto. Desculpa, é porque realmente eu estou meio rouco. Foi feito a parte de asfalto, que era as piores ruas, né? Então eu tinha que começar pelos piores cantos. Muita gente me perguntava por que eu não levei aquele asfalto na época para o centro da cidade. Epa, o centro da cidade está todo enxutinho de paralelepípedo que eu fiz. Então vamos levar para aquelas pessoas que realmente estão pisando na lama quando sai de casa. Porque quem vai me escutar aqui, quem está me escutando, vai saber o que é que eu estou dizendo. Então levamos para lá. Aí se fala muito hoje em dia em segurança. Né? Eu sabia que na hora que a gente melhorasse a iluminação, a gente melhorava também a parte de segurança. Na hora que a gente melhorasse a pavimentação, que uma viatura de polícia pudesse passar, que as pessoas pudessem chegar e sair mais rápido, também melhoraria na parte de segurança. E a iluminação toda de LED lá foi na sua gestão também? Na minha gestão fizemos várias ruas. Eu não sei como é que está no momento agora, eu não sei. No momento não, mas eu acho que quem fizemos também a Rua do Loló toda, fizemos vários bairros, fizemos vários locais já com iluminação de LED. Né? Os distritos, o que é que já foi feito? Teve sim, agora de cabeça sim, Água Verde fizemos algumas coisas, eu não lembro assim bem, mas teve muita coisa, porque realmente eu não falo só na infra, eu falo na construção de tudo. Água Verde? Água Verde nós fizemos... Um posto. Não, no São José teve um posto de saúde sim também. Eu esqueci, foi feito um posto de saúde lá. Água Verde, nós fizemos o segundo posto de saúde lá. Fizemos, sem modéstia nenhuma, mais 90%, 80% dos calçamentos que tinham em Água Verde foram feitos pelas nossas gestões. Né? Que na época do Sinalize... já ficou acertado que a segunda etapa do Sinalize iria para Água Verde, como foi feita, graças a Deus. Mas foi feita por quê? Asfalto, foi feita por quê? Pavimentação asfáltica. Por que foi feito? Porque tinha calçamento. Se não tivesse os calçamentos, não teria sido feitos os asfaltos. Né? Então, tudo é uma coisa pensada. Você tem que fazer uma coisa pensada. Por exemplo, um distrito industrial que hoje tem fábrica lá, ele começou com a desapropriação de um terreno que eu passei 4 anos fora, quando eu cheguei, o terreno estava lá na mata. Do mesmo jeito. Eu tive que transformar aquele de mata e pissarra para asfalto, água e energia. Né? E os galpões vieram. Então, tudo isso você tem que ter uma cidade, principalmente na área de infraestrutura, ela tem que ser pensada. Ela tem que ser pensada lá atrás, como foi pensado em trazer um curso de química, porque já se pensava em trazer o Sindiquímica lá para dentro. Né? Então você tinha que fazer as coisas tudo como se fosse orquestrada para poder dar certo. Ou tentar dar certo. Quando você vai construir a casa, você tem que começar do alicerce. Pronto, né? E aí pensar e aonde o engenheiro vai jogar ali, onde você tem que construir, né? E meu amigo Sandro. E o grupo, né? E meu amigo Sandro, falando um pouco em fábrica, eu, assim, sem modéstia, se tem alguém que pode falar
em infraestrutura para desenvolver economicamente, para atrair emprego, atrair fábrica, sou eu. Porque as duas fábricas que existiam na Guaiúba antes do Distrito Industrial, que é o que está no Polo Químico lá, era na Mata Fresca, tinha sido na minha época. O que teve de fábrica antes de mim, uma foi praticamente uma ilusão. Teve uma no Alto Santo Antônio ali que não trabalhou 6 meses. É a King? Não, a IBG. A King foi embora. A IBG. A King foi embora da Guaiúba por falta de energia. A King ela foi desmontada porque não tinha energia. Eles queriam ampliar e se ligasse a esteira, metade da geladeira da Guaiúba não ia gelar mais água. O povo ia beber água quente, porque não tinha energia, não tinha força para puxar. Aí nós tivemos que conseguir, aí eu vou lembrar da deputada Gorete, que me ajudou na época, Gorete Pereira, trouxemos uma subestação com uma rede 69 vinda diretamente para Guaiúba, lá da subestação de Maracanaú. Eu vi lá. Essa obra foi, na época, em torno de quase 7 milhões de reais. E hoje, tudo que você pensar de crescimento na Guaiúba vai ter que sair da energia dali de dentro daquela subestação. E ninguém entendeu muito o que foi aquilo na época, né? Mas sem energia você não tem nada. Sem energia nós não estávamos aqui. Eu não sem vou energia longe, não tinha não. Ninguém eu estava aqui. Eu não vou longe, vou falar de novo da Mata Fresca. Esses dias lá foi colocada iluminação no campo da Mata Fresca. Uma luz que o senhor já tinha colocado, porém a energia não era suficiente. Transformador. Exatamente, né? Não era o suficiente. Com a subestação, infelizmente, você não está mais na gestão, mas ficou apagado por 2 anos lá. E eu também quero entender o porquê. Se com 2 metros de cabo nós conseguimos lá ligar tudo, né? Acredito que uma vontade política, eu não sei. Eu não queria entrar nesse mérito, não. Eu queria aqui expressar e dedicar também esse momento aqui aos 2 deputados, né? O deputado Leonardo Araújo, porque pelo um pedido nosso, né, ele revitalizou o campo de várzea lá, que é o campo da Mata Fresca, com as traves, com as bandeirinhas dos escanteios, com as bolas, com as redes. E aí eu cheguei lá para fazer um torneio e nós se preocupamos com... Tava dando 6 horas da noite, não tinha como jogar. E eu olhei e vi as lâmpadas lá no local, que como já disse, foi Vossa Senhoria tinha colocado lá, mas não acendia. Eu disse, eu vou colocar aqui. Falei com a deputada Fernanda Pessoa e ela me ajudou muito, né? E por isso eu quero expressar aqui a minha gratidão, né? Não foi só o Sandro que colocou a luz lá, foi um grupo e os 2 deputados, né? Que eu quero deixar aqui agradecer mesmo de coração que eles mexeram e remexeram lá e deu tudo certo, né? E aí eu quero dizer que o porquê desses 2 anos, depois que você saiu da gestão, que com 5 metros de cabo lá, nós botamos para ligar lá a luz. É a nova construção de Guaiúba que o povo vem dizendo, né? Se a gente não chegar, não chega, não tem 10% lá, porque o que eu vejo esse povo lá só tirando foto, meu amigo, não dá para mim não. É isso aí que eu não quero aceitar. Então eu quero expressar aqui a minha gratidão aos 2 deputados que me ajudaram. O que você está falando aí, eu tenho escutado muito lá no município, em todos os rincões, nas serras, nos vales, nos baixio, a gente tem nos serrotes, a gente tem escutado essa grita sua aqui. Em relação a esses 2 deputados, o estadual, o Leonardo, a Fernanda já faz parte da minha história na Guaiúba, a Fernanda Pessoa. Eu acredito que é a 3ª vez que a Fernanda está sendo apoiada por nós, por mim, por alguns amigos meus, pelos vereadores que acreditam nesse nosso projeto de Guaiúba. Por mim também. Né? Por você também, que você abraçou também. Né? E a Fernanda já tem serviço prestado na Guaiúba como deputada estadual. Ela não pulou de paraquedas, não. Hoje ela está indo, né? Ela está tentando uma cadeira em Brasília, no lugar do pai dela, do Roberto Pessoa, né? Que também é um dos grandes políticos do nosso estado, uma pessoa de altamente de respeito, e que a Fernanda vem galgando os passos dele, ela mesma diz isso.
Leonardo é a primeira vez que nós estamos ajudando, votando o Leonardo na Guaiúba. Mas eu não posso deixar de dizer que o Leonardo está sendo votado pelos belos olhos. Não. No meu último ano, o meu último ano de gestão foi muito difícil, Sandro, porque foi aonde o mundo fechou. Aonde o mundo parou foi a pandemia. Foi difícil para todo mundo. Eu estou olhando aqui para minha ex-secretária de Educação, nós inauguramos uma escola de 6 salas na Água Verde e não pudemos abrir, porque não tinha aula, a pandemia fechou tudo. E eu queria também me dirigir a todos, agora aproveitar esse teu espaço aqui, para que as pessoas lembrem que o mundo todo tinha fechado em 2020. E as coisas estavam chegando na Guaiúba, que eram as indústrias. Né? Atrapalhou? Claro que atrapalhou. Eu lembro que nós tivemos vários desafios. A gente distribuía kits sanitários de limpeza em toda a cidade para as pessoas. Era álcool, sabão, máscara distribuía, cesta básica. Nós acudimos às pessoas no que podia ir naquele momento. Eu me lembro que eu fui chamado de doido, porque eu comecei a pulverizar pneu de carro, Sandro. Eu nunca fechei a Guaiúba, mas eu criei barreiras. Nós tínhamos um produto e pulverizávamos todos os pneus dos carros que entravam na cidade. Nós lavamos várias calçadas, estou olhando aqui para o ex-vereador Sávio, nós lavamos várias calçadas com caminhão-pipa. A gente comprava de 400, 600 litros de detergente. E fazia uma verdadeira bolinha de sabão dentro de uma pipa de caminhão e com escovão e com os nossos agentes ambientais, os nossos gloriosos funcionários públicos, a gente lavava calçada por calçada. E tinha gente que chamava a gente de doido. Mas os doidos, na época, conseguiram que a Guaiúba ficasse entre os 4 municípios que menos transmitia Covid no Ceará. Quem está dizendo não sou eu, não. Quem disse foi aquela lourinha e o lourinho lá do CETV, que eu não sei o nome deles. É só a gente pedir lá na... Bora, produção, quem é aí? Eu não sei o nome deles. É um lourinho ou uma lourinha. Por sinal, a lourinha tá lá ainda. O lourinho parece que mudou de horário. Tô fazendo propaganda aqui da vez mais, né? Então, isso tudo é uma coisa que nos credencia e nos orgulha, né? E mais uma vez, eu quero dizer a você, meu irmão, meu amigo, que você também é um guaiubano, entusiasta, investidor, dá emprego a gente da nossa terra, que eu nunca vou abandonar o barco. Eu sempre vou estar à disposição do povo de Guaiúba, em qualquer momento. Beleza. A gente é que agradece, né? A população de Guaiúba agradece até mesmo porque, como você tocou no assunto aí da saúde, a saúde da Guaiúba hoje não tá um caos, não. Acho que não tem nem nome no dicionário para falar. Falta-se remédio. Mais uma vez agradecer aqui a deputada Fernanda Pessoa, porque ela abre e escancara as portas dos seus hospitais aqui pra gente no Maracanaú. Eu mesmo mando aqui, né? A gente dá um toque no telefone dela, não tem hora, não tem horário, e a gente manda os nossos irmãos guaiubanos pra cá e é bem atendido, né? O guaiubano sabe bem do que a gente tá falando. Se a gente chega no hospital principal da Guaiúba, volta, retorna. Se não vier para o Maracanaú, retorna, porque lá não tem atendimento, né? Inclusive, essa semana eu recebi mensagens do pessoal da Mata Fresca dizendo que vai ter uma vacinação. Eu acho que era hoje lá, às 14 horas. Não tem um ponto de apoio, vai ser no colégio. Pasmem, vai ser no colégio da Mata Fresca. Mas menos mal, porque tinha que se deslocar ou para o Baú, ou então para Parronca, que fizeram um ponto de apoio. E eu quero saber o porquê que não bota um ponto de apoio lá para os nossos irmãos lá da Mata Fresca. Tem que estar se deslocando. E teve mãe lá, que foi chamada de preguiçosa, porque botaram para as 14 horas, um pingo da meio-dia lá para levar os meninos para se vacinar. Aí a gente tá até apurando os fatos para saber o porquê que estão fazendo isso com eles lá, né? Então, na sua gestão, conte um pouco lá como era a saúde lá. Na nossa gestão tinha um ponto de apoio alugado lá para prestar algum tipo de serviço médico. Eu vou até aproveitar que tem 3 vereadores aqui, a Silvinha, a Luzanira e o Hernani aqui do outro lado do vidro, para dar essa informação aqui que o Sandro está passando, que isso aí é motivo de vocês fazerem alguma cobrança lá pelo Legislativo, né? Essa informação eu não sabia disso, Sandro.
Não, os moradores, o que acontece lá, eu acho que chega primeiro para mim do que para a própria gestão. Eu não sabia, não. E voltando um pouquinho só nos deputados, o porquê, né? Eu estou apoiando eles e eu vou aproveitar aqui para pedir apoio do Guaiúbano a eles, porque nenhum deles estão comprando voto na Guaiúba. Estão se comprometendo com o trabalho para a Guaiúba. O Leonardo me ajudou muito no final da Covid. Demais. Veio verba, né? O Leonardo destinou verba. Veio sim. Então, nós conseguimos, é como eu disse, eu saí e deixei a Guaiúba como um dos 4 municípios do estado do Ceará que menos transmitia o Covid-19. E passamos um ano fechado. Nós tivemos um ano fechado. Mas nesse ano fechado, não houve perseguição a nenhum comerciante. Porque a gente tinha que cuidar da saúde das pessoas também, mas a gente tinha que se preocupar também com a saúde financeira das pessoas. Né? Porque hoje a gente se cobra muito, mas a gente tem que pensar nas duas coisas. Primeiro, a vida, que foi pensado na Guaiúba. Né? Mas também a vida da gente, ela precisa ser sustentada, ela precisa de um sustento. A gente tinha que ter uma coisa, uma coerência. Tinha que dar os kits era sabão líquido, álcool em gel e máscaras. Para que, de uma forma ou outra, as pessoas, com aquelas suas atividades que eram possíveis de ser feitas na época da pandemia, como ir a um mercado, ir a uma farmácia, eles pudessem fazer. E não adoecessem, né? Então a gente teve que criar, da forma que podia, uma infraestrutura para amenizar, cuidar primeiro da vida e depois amenizar o outro lado dessa parte econômica. Que, inclusive, na sua gestão, eu me lembro que tinha o Dr. Wagner lá atendendo, lá dando esse apoio, né? Inclusive, Sandro, a gente vai lembrando, porque 2 anos a gente já vai esquecendo algumas coisas. Nós tínhamos lá no Pinheiro, junto ao posto do Pinheiro, uma sala com o médico, que era a sala Covid. Uhum. Que era para atender exatamente os pacientes de Covid, que ficava lá no Pinheiro. Porque foi, na verdade, o ano de 2020 foi muito difícil para o Paraguaiúba, para o estado do Ceará, para o Brasil e para o mundo. Né? A gente sabe que foi uma doença nova que pegou todo mundo de calça curta, tiveram que criar e correr fazer as vacinas dentro da pandemia, né? Mas, inclusive, esse posto aí, eu cheguei um dia na Câmara lá e estava tendo um debate grande entre os vereadores de oposição, o descaso que estavam fazendo ainda, que estava ainda em época de pandemia, com os nossos irmãos guaiúbanos lá, quando chegava lá para ser atendido, né? Eu via a vereadora Silvinha batendo muito lá nisso, nessa tecla lá, que fizeram praticamente uma sindicância. Foram lá, os 3 vereadores, foram lá e deram uma olhada e viram que o negócio estava meio bagunçado lá. Enfim, Sandro, saúde, ela sempre vai ser muito difícil de fazer. E principalmente quando se não tem compromisso, né? Se você pega A, B ou C, que é menos comprometido, ela se torna muito mais difícil. Porque saúde ela é muito difícil de fazer, né? Você tem que ter realmente pessoas presentes e que enrolem a manga da camisa e tá em campo. E diminua o salto e vá ajudar realmente as pessoas. Acho que em 2 anos de gestão já foram trocados aí 2 vezes secretários, se eu não estou enganado. Eu não sei, eu não acompanho. Essa parte hoje na Guaiúba realmente eu não acompanho. E a educação? Porque no seu mandato lá, a Guaiúba era sempre nota 10. Eu acho que eram as 5 primeiras escolas. Tivemos 5 escolas nota 10, pela primeira vez no município de Guaiúba. Tivemos sim, fomos receber um prêmio até... E esse prêmio foi na época da Covid, foi até, recebemos virtual, não foi? Não foi, Silviano? Lá em Maranguape, não foi que nós fomos? Vários municípios. E não é só a escola nota 10, não. Se você pegar os índices da Guaiúba, os gráficos, é porque eu tenho isso, mas não tenho mais de cabeça. Na época, nós ficamos na frente de várias coisas, ficou tudo numa cor verde escura, que negócio de umas cores que lá. Que é o ápice, né? E nós ganhamos de municípios como Caucaia, ganhamos até do Eusébio, eu me lembro bem. Eu não sei muito, mas na próxima vez eu posso até,
Se a gente tiver a oportunidade de conversar mais sobre isso, trazer aqui. Mas nós conseguimos uma pontuação e uma colocação muito boa em várias séries, né? Na época da gestão da secretária Silvinha à frente da Secretaria de Educação. Então, que é uma infraestrutura, né? A maior obra que qualquer gestor pode inaugurar é uma obra dentro da cabeça de um menino e de uma menina. Sim. De um jovem, né? Aquela escola profissionalizante é o maior equipamento de educação que tem no município de Guaiúba. Porque ali é uma fábrica de homens e mulheres, de cidadãos e cidadãs, né? Porque tudo que você conseguir construir dentro da cabeça de um jovem, né, de educação, aquilo ali ninguém tira dele. Tivemos até ampliação E da é uma carga obra, horária dos e é uma professores. obra, exatamente. Essa ampliação foi na minha primeira gestão. Uhum. Porque, Sandro, você falou aqui em grade, eu vou falar em corrente. Quando eu assumi em 2000, no primeiro mandato, era uma das coisas mais complicadas assim e constrangedoras que tinha no município, que para determinados professores conseguirem uma carga horária, ampliar uma carga horária, tinha que ter um padrinho, tinha que não sei o quê. Enfim, nós incorporamos e pensamos na aposentadoria daquele professor. Porque na hora que a gente incorporou aquelas 20 horas, né, que tornou os 40, modificou até na aposentadoria. Hoje muitos já estão aposentados e conversam comigo e dizem que aquilo ali foi um divisor de água na vida deles. Uhum. Né? Então, para você ter uma educação de excelência, quem é que faz educação? Quem faz educação é o professor dentro de sala de aula. Né? O prefeito, ele melhora as condições, ele dá infraestrutura, mas quem está ali agarrado no quadro negro ali mesmo, que no meu tempo era quadro negro, já é um quadro branco, né, Silvinha? No meu tempo era um quadro verde, com giz. Quem está ali é que realmente é o operador da educação. E eu sinal, falo por mim. Que por sinal eu queria até me dirigir assim aos professores de Guaiúba, né? E dizer a vocês que sempre vocês faziam parte de um setor da prefeitura, que era a educação, que me orgulhava e que me dava muita alegria, né? Eu queria deixar aqui um grande abraço a todos os professores do município de Guaiúba. Era isso que eu ia dizer agora. Quando a gente passa, né, e passa por amigos e começa a perguntar, e aí, como é que tá a educação de Guaiúba e tudo? O pessoal disse que tem muita saudade do Marcelo Fradique lá, porque, meu amigo, a última agora... Diga a eles que eu tô no ponto. Pois a última agora foram só trocar a cor da bandeira. E na época... a valorização que o Marcelo tinha com o professor, inclusive com o piso salarial, a gente sabe que esse ano foi uma briga lá na Câmara, viu? Por conta desse piso salarial. Ouvi falar. Como era com o Marcelo na época? Comigo era automático. Chegava... O repasse era automático. Não era o repasse. Chegava o valor de Brasília e a gente se virava e pagava. E pagava, inclusive, retroativo a janeiro. E agora o mais importante não era pagar o piso. Era o mais importante. A gente abria as contas do Fundeb para os professores e para todos os profissionais de educação. Eu lembro que a gente fazia transparências para as pessoas saberem quanto é que entrava e quanto é que saía e quanto é que tinha e quanto ia faltar que a gente ia ter que completar com recursos próprios. Correr atrás para poder pagar. Para correr atrás. Né? Porque eu acho que a maior virtude de qualquer político, de qualquer gestor, ele tem que começar com a transparência. Né? Porque hoje as pessoas, todo mundo desconfia de todo mundo. A gente vive dentro de um país que eu já tô com raiva de rádio e de tudo, que só se fala em corrupção e um chamando o outro de ladrão e né? Então a gente precisa se antecipar. A gente precisa mostrar... Hoje não se faz nada escondido, né, Marcelo? A gente abria, né? Hoje tem os portais, mas a gente não precisava de portal. Antes a gente se antecipava. Dizia quanto ia ser a previsão de arrecadação do ano na educação e fazia toda uma planilha. E não era para meia dúzia, não, trancado numa salinha, não. Era dentro do CEARC, do teatro, com transparência e com tudo aberto. E aí você fala... Só não fiz no CEARC quando ele estava inutilizado, né? Mas depois que eu transformei ele, que eu refiz, a gente fez lá. Você falando no CEARC, né, que foi na sua gestão também...
que o SEARC teve essa transformação, né? Não, o SEARC foi refeito na minha gestão. Foi todo refeito, exatamente. Uma transformação. Inclusive, não só a parte física, a parte de equipamento. Eu me lembro aqui de uns números que eu me lembro que só violão foram comprados 60. Mas o atual secretário, eu tendo uma conversa com ele me disse que vai ter que fazer um pedido que não tem tamanho lá, em questão de valores lá, porque tu deixou tudo lá. Não tinha nada, não tem nada lá. Na questão da cultura e esporte. Isso tá nos recibos da transição, isso aí não tem problema nenhum. Mas ele tem que dizer o que ele acha que deve dizer mesmo. Né? Ou o que mandam ele dizer, né? Mas ficou lá mais ou menos o quê? Ficou em equipamento? Rapaz, foi gasto 1.400.000 lá. Foi investido 1.400.000 lá, em obra e em equipamento. Mesas, até drone ficou lá. Aquele negócio que voa e bate retrato. Ele mesmo. Sanfona, violão, musicais, guitarra. Né? Eu não entendo bem, não. De música eu só entendo de apito, eu só sei apitar. Né? Mas que eu investi e trouxe... Eu me lembro bem de uma conta que violão foi 59, guitarra não sei quantas, as mesas de som, câmera, fora a parte de som, até os ar-condicionados lá tiveram que ser trocados. Poltrona, tudo foi, ele foi refeito. A infraestrutura metálica foi toda soldada, toda lixada, toda refeita, que ia cair. Não, tá muito bonito lá o SEARC, realmente a gente passa, né? Tanto a estrutura interna como a externa tá, além de muito bem feito, muito bonito lá. E eu até tive um pouco de dificuldade, né, para começar a organizar, mas aí, um determinado momento, eu consegui botar uma pessoa lá, outra secretária, e realmente deu andamento no que eu queria lá. Marcelo, nós estamos chegando ao fim, né? Eu queria que você desse as suas considerações finais, mas a pergunta que não quer calar. Quem será o Marcelo daqui para 2024? Se o Marcelo tem pretensões... Ele já falou que a Guaiúba pode contar com ele a todo momento. O mesmo Marcelo. Mas tem as pretensões políticas. Eu nunca vou abandonar o município de Guaiúba. Sempre estarei à disposição do povo de Guaiúba. O futuro da gente, a gente pode traçá-lo. Mas a gente não pode olhar e dizer certamente que eu não sei aonde é. Não sei nem se a gente vai estar vivo amanhã. Né? Mas que eu ainda tenho muita energia, Sandro. Mas muita energia. Igual a subestação. Para trabalhar pelo município de Guaiúba. Isso aí você pode ficar certo, amigo. E que estamos aqui à disposição para lutar pelo melhor do município de Guaiúba. Sempre. E o Marcelo é o mesmo. Hoje ando muito no caminho na estrada do Tamboatá, na estrada da Vila Bela. E como vocês sabem, eu não sou de estar de esquina, provocando ninguém. O meu jeito é esse mesmo. Né? Porque quem tem que dizer o que fez e quem tem pensamento de futuro não precisa estar se justificando nem apontando um defeito. Você vê que eu não estou bem por dentro das coisas de gestão ou não. Né? Eu preciso... Eu escuto das pessoas, né? Isso aí eu escuto e a gente escuta porque a gente anda, a gente conversa, e principalmente nesse período agora que a gente está andando um pouco mais, né? Porque nós estamos num período eleitoral e que tem andado, conversado com o muito, pessoal? Demais. E esses momentos que antecedem aí as nossas eleições, né? Faça suas considerações finais. Não, eu queria encerrar aqui, já que nós estamos num período de eleição, me dirigindo a todas as pessoas que acreditam em mim, que acreditaram e que viram o meu esforço de desenvolver a Guaiúba, desde tirar um lixão, até trazer uma indústria, até uma escola nota 10, a pagar um piso de professor retroativo, o direito dos professores serem assegurados, tratar funcionário público de uma forma respeitosa. Como deve ser tratado. Enfrentar os problemas como um lixão, como açude que arrombou, que a gente ia lá para dentro da lama resolver. Né? As pessoas que gostam de mim, que nos ajudem a continuar trabalhando para Guaiúba. E a forma agora é 4477 Fernanda Pessoa para deputada federal e 15151 deputado estadual Leonardo Araújo.
Beleza, nós tivemos esse bate-papo aqui com o meu amigo Marcelo Fradique Acioli, né? Um homem que teve 2 gestões lá na Guaiúba, que, ao meu ver, fez acontecer, sim, né? Muitas coisas importantes lá. Até hoje, ele deixou seu legado. E que, como ele já falou, daqui para 2024, tá bem pertinho, né? É um pinote. É um pinote. Muito obrigado, pessoal aí do Nós Pode. Já agradecer de novo a Rafaela e a Jamile pelo espaço. Mandar um abraço aqui para a Jamile e para a Rafaela. Pronto. Dizer aqui que a próxima vez que eu estiver aqui, elas vão ter que me entrevistar também, né? Nada contra o amigo, mas também elas, com certeza, elas farão também Mas as meninas vêm para cima. Aí viu? vem, aí é que é bom. Pois é. Obrigado. Até a próxima.